Você quer ser condutor ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran? Entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo
Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, aqui, direto do polo da Unicesumar, em Caxias do Sul, no 5º andar, em São Pellegrino, observando as nuvens em transformação, a chuva que deveria ter vindo ontem não veio, um calor que é normal para o período, então vamos, celebrar, porque se tivesse um frio glacial é que era o problema. A estação, na época correta, precisamos agradecer aí o equilíbrio do clima, a emergência climática que nós estamos tentando corrigir em nossos dias, em nossas frequências, em nossos hábitos, enfim. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso jargão. Estamos começando a edição de número 643 do Teoria de Tudo, ao infinito e além, com a sua audiência, com a sua compreensão dos nossos conteúdos atemporais, aliás. Lembrando que você pode, como muita gente tem feito, colecionando aí os nossos conteúdos, ouvindo um amigo, um vizinho, diz, olha, eu sigo você, deixo acumular os programas e assisto uma tarde inteira, ou ouço uma tarde inteira enquanto trabalho. Você pode fazer isso hoje em dia. Então, nós estamos aqui juntos com você, criando um conteúdo atemporal. São mais de 1000 horas de gravações, também com apoio da Unicesumar, CPR Rodas e Pneus, Top Down Informática, marca que faz muito por você, TV Caxias, Canal 14 da NET, a Agrícola Juriti, a Mecânica São Eloy, querido amigo Márcio, o Bangu Pub e Restaurante, a Mecânica Tecnicar e também a nossa top360.net.br, que está em fase de personalização, mas tem música para você já, pode curtir aí. Tem um som bem legal, uma playlist que eu fiz para vocês, junto com o Comendador Cuiava, meu querido amigo, num trabalho super legal. A Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, está junto comigo aqui e vamos em frente tratar de assuntos interessantes, sempre. Eu vou pular os destaques hoje aqui, já dito isso, pela importância da pauta. O direito é uma coisa muito interessante. Eu sou fã do direito, estava dizendo aqui para nossa convidada, a Larissa, que ela já vai entrar conosco. Assisti na Netflix a Suits, uma série e é uma série baseada em fatos reais, sem dar spoiler, mas em Harvard também o cidadão tinha memória fotográfica. E aí, veja bem que uma memória fotográfica pode fazer o bem ou não, mas todo um contexto na história. Eu assisti 2 vezes, aliás, e nós vamos falar um pouco sobre isso neste momento, ao vivo. São 10 horas e 43 minutos do dia 5 de novembro de 2024, mas você pode estar nos vendo em qualquer momento, ouvindo, como eu disse, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, nessa nossa rede do Facebook, mas em várias redes collabs. Temos uma média aí de mais de 3.000 reproduções por programa. Muito obrigado a você. 26 graus a temperatura neste momento. A advogada implementa modelo de negociação de Harvard na sua atuação em negociação e mediação em Caxias do Sul. Em um mundo cada vez mais conectado, as relações interpessoais no ambiente profissional se tornaram cruciais, merecendo toda a atenção das empresas, uma vez que as falhas nesse processo de interação se refletem na competitividade. A advogada especialista em negociação e mediação de conflitos, Larissa Furlan Zanettini, destaca a ineficiência nas relações internas e externas como a principal dor enfrentada por organizações atualmente, uma vez que leva a perdas financeiras, conflitos e queda na produtividade, entre outros problemas. Eu vou trazer ela à tela aqui para que a gente possa conversar. Larissa, seja bem-vinda ao Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, Miguel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando nesse tão bem comentado, né? E adorei
comentário do seu vizinho, lembrei do pessoal que diz que vai maratonar as séries de Netflix no final de semana. É uma boa, hein? Que É bom. uma boa conhecer melhor o teu programa. Que bom estar aqui, é um prazer. Que legal. Sabe que eu faço isso também quando eu gosto do conteúdo e mudou um pouco, né? Eu vim do rádio e no rádio você ouvia e acabou, né? Hoje não, hoje a gente pode compartilhar, a gente pode ouvir novamente, não é? E quando tem um conteúdo de qualidade, a gente acaba aprendendo, né? Só um pouquinho mais perto, por favor, do mic, Larissa. Aí, isso. Então, a Larissa, tá bom assim, vai nos trazer a experiência dela em Harvard. Mas antes de falar sobre isso, né, do workshop que tu participaste lá, em loco, né? Conta um pouco da tua história, da história do escritório, por favor, Larissa. Tá certo. Então, eu sou porto-alegrense, vim a Caxias do Sul, já faz 7 anos que moro aqui, e advoguei em Porto Alegre, né, por muito tempo. Hoje faço 15 anos já de advocacia, sempre buscando a forma consensual de resolver, através dos acordos. Eu nunca fui uma advogada que gostava de briga. Uhum. Né? O meu conceito é que o advogado ele tem que resolver o problema do seu cliente e não ficar naquela disputa, né? Quem é o advogado que briga mais que vai vencer. E então sempre tive um perfil mais de conciliar. Tanto é que pensei já em ser juíza, passei por estágios em Tribunal de Justiça, no Fórum, mas eu percebia que eu contentava uma pessoa e a outra não. E isso, para mim, era algo que me deixava muito desconfortável. Não achava legal dar uma sentença, né, dando, enfim, uma pessoa vencedora e a outra vencida, sendo que aquela vencida, ela não se contentava com aquilo e ela incomodava a vida da vencedora, principalmente em situações de família, que foi o âmbito que eu mais atuei até então, né? E aí a gente, enfim, veio em 2015 a reforma do Código de Processo Civil e entraram os métodos consensuais de resolução de conflitos, né? Que eles deveriam ser incentivados pelo judiciário, pelos advogados, pelos operadores do direito. Mas isso a gente ainda está aí numa história aos pouquinhos, né? Porque realmente hoje ainda são métodos um pouco desconhecidos. Me apaixonei pela mediação, né? Falando um pouquinho, o mediador é aquele que vai criar um ambiente e vai fazer com que as pessoas, vai empoderar as pessoas para que elas resolvam o seu problema. De que forma? Dialogando, né? E sempre pensando em fazer algo que privilegie o interesse de todos os envolvidos. Aí entra também a negociação, né? A negociação de Harvard, que é baseada em princípios, ela busca uma solução ganha-ganha, né? Para todos saírem satisfeitos, né? E realmente resolver, por fim, aquele imbróglio. Às vezes não é nem um conflito, mas numa negociação a gente vê que tem interesses que permeiam por ali, que as pessoas não conseguem identificar, mas às vezes eles podem convergir e não simplesmente achar que um está batendo de frente com o outro, porque são interesses opostos. Para isso, é necessário um profissional que esteja de fora, olhando a situação de fora, para, né, dentro de uma negociação, por exemplo, ponderar. Veja, o interesse do fulano é esse aqui, né? O que você acha? De que forma a gente poderia estimular as pessoas a saírem fora da caixa, ao chamado brainstorming, né, que é a chuva de ideias, trazer muitas opções e não ficar batendo o pé, não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Um cabo de guerra, né? Um cabo de guerra. 2 lados apenas, né? Isso. Então, a minha história começou por aí. Então, eu fiz a mediação, aqui em Caxias, pelo Tribunal de Justiça, fiz um curso, conheci a minha sócia, Daniela Feliciano, e a gente resolveu abrir a Optime Mediação,
que é um espaço acolhedor e que busca fazer com que as pessoas saiam daquele ambiente constrangedor que é o fórum. Eu acho que, tirando advogados e juízes, ninguém gosta de chegar no fórum. Penso que não é o local mais apropriado para você conversar, se reconectar com outra pessoa, né? Normalmente, quando chegou lá, com toda a história do direito, né? Já está em litígio, né? Isso. Como é que é a posição numa audiência das cadeiras, né? Você aqui é o juiz, eu sou aqui advogada do A, o advogado do B está lá do outro lado. A gente já se vê como opostos, né? E isso dificulta o diálogo, dificulta que a gente consiga entender o que está por trás das posições, que é aquilo que eu quero, né? E aí, o que mudou dentro desse sentido, porque no mundo cada vez mais polarizado, a gente vê que existe, quando tu falavas, né, dessa questão de só existem dois lados, eu me lembrei da histórica decisão, né, do Salomão, né, que mandou dividir o bebê, né, para saber quem era a verdadeira mãe. Mas ali, claro, havia uma bipolaridade, né, havia uma mentira. Quem conhece a história, né, do rei Salomão, que fazia a justiça e o direito tudo ao mesmo tempo. Então nós temos bastante primitivismo ainda nessa questão, né, Larissa? Temos. E lembrando, você falou dessa história, tem uma história que é trazida nos livros de negociação de Harvard, né, o Como Chegar ao Sim, que é um deles, que traz a história da laranja, que é bem semelhante, não sei se você conhece. Não. Mas uma mãe tinha uma laranja e 2 filhos que diziam que queriam a laranja. O que uma mãe normalmente faz? Né, ela quer contentar todos. Como ela vai contentar os 2 se ela só tem uma laranja, né? Eu acho que 100% das pessoas devem estar pensando, pega uma faca, corta ao meio, entrega metade para cada filho. Exato. Mas nem sempre essa é a melhor solução. Por quê? Porque a gente precisa entender o porquê que o filho A quer a metade, por que o filho A quer a laranja e por que o filho B quer a laranja. Porque às vezes as razões são diferentes. Certo. Um pode querer tomar o suco da laranja. Para isso ele vai precisar da polpa. Então, quanto mais laranja ele tiver, melhor. O outro precisa das raspas da laranja para fazer um bolo. Então, pensa, se a mãe tivesse questionado, filho, para que você quer? Eu quero tomar um suco de laranja. Ela ia pensar, ok, você precisa da polpa. E você? Eu quero fazer um bolo, eu preciso das raspas. E a ideia que a gente traz para a vida, não só como mãe, como profissional, é ter esse hábito de ser curioso, de ser criativo e perguntar por que você quer. Entender, porque o meu ponto de vista, eu conheço, eu sei os meus valores, eu sei as minhas preferências. Agora você, tudo que eu sei, que eu acredito que sei sobre você, são simplesmente suposições. Perfeito. Né? E se eu não te perguntar, eu nunca vou saber. Então, isso a gente precisa aprender a fazer, assim, para ontem, né? E aí, nesse caso, então, se a mãe soubesse, tivesse essa informação, para que o filho A e para que o filho B querem, ela poderia, como a gente diz na negociação, aumentar o bolo ao invés de sair dividindo ele, né? Eu vou entregar para a polpa, ele vai poder ter mais do que metade da polpa, né? Vai sair mais satisfeito. E para o outro eu entrego a integralidade daquela casca para que ele possa aproveitar para o que ele deseja fazer, que é o bolo. Teve um aproveitamento, essa relatividade, essa visão de fora, né, essa mediação, como a gente, né, observa, não por acaso ontem, fazendo uma exposição, disse exatamente isso, que nem mesmo a família conhece a nossa intimidade, né? Isso é filosófico, né? É filosófico e é por aí. A gente acha que conhece o outro e às vezes é por isso que os conflitos aparecem de uma forma tão frequente, né? Eu suponho que você quer
tal coisa, mas eu não te perguntei, então é apenas uma suposição minha. E é tão fácil, não custa, não dói perguntar. E é um hábito que a gente perdeu, Perfeito. né? Parece bastante simples observarmos que nem tudo é óbvio. Muitas coisas precisam de algumas nuances, de mais tempo, mas, porém, Larissa, eu vou aqui pontuar para que a gente expanda essa questão das negociações do ganha-ganha, né? Porque nem sempre a intenção é boa, né? E aí, como aqui nós temos uma tradição, é claro, tem muita gente que prospera corretamente, mas o negócio, para mim, sempre foi o ganha-ganha, todos devem ganhar no negócio, né? Mas há aquele que acha que tem que, como disse o Brasil, não vamos limitar só a nossa região da Serra aqui, né? Tu não deve lembrar do Gerson, que dizia que é um jogador da seleção que ficou marcado por uma propaganda de cigarro que dizia como é bom levar vantagem em tudo, não é? E depois disso aquilo ficou ruim para ele, porque não se leva vantagem em tudo, é desonesto, né? É desonesto. E uma coisa que eu aprendi muito e para mim ficou muito claro, e que eu digo que foi também um grande aprendizado de estar lá em Harvard, no berço da negociação integrativa, é que nós precisamos priorizar as relações. O relacionamento é o mais importante, não é o ganhar, né? E o ganhar simplesmente pode nos trazer uma satisfação momentânea muito grande, mas às vezes não é aquilo que a gente... Eu tenho uma outra história que ocorreu aqui em Caxias, inclusive, uma das mediações que eu realizei com 3 irmãos idosos na faixa dos 80 anos de vida, onde eles discutiam um valor que um irmão tinha feito, tinha vendido umas terras, né, para os outros 2, tinha comprado e não tinha pago o valor. Aí o advogado entrou com a ação correta, né, pedindo a cobrança daquele valor, era uma mediação civil, que já tinha se arrastado anos e anos. Eles entraram lá com 60 e poucos anos e naquele dia da mediação eles já estavam com mais de 80. Já não se falavam 1 a 20. Já não se falavam há 20 anos. E aí eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para aquele que era aqueles que eram os credores, o que você faria se recebesse hoje aqui um cheque com o valor de 300 mil reais, que é o valor que você tem a receber. E um deles disse assim para mim, primeiro que ele, leitura corporal, ele foi para trás, assim, eu fiz assim, mostrei como se fosse um cheque, e ele foi para trás e disse, não. Eu disse, não é o seu desejo receber o valor, não foi por isso que você entrou com a ação. Não, eu quero paz, eu quero uma sensação de bem-estar, eu quero ter a relação com meu irmão de volta. Olha só. Pensa que há 20 anos não se falavam. Perfeito. E eles, antes desse período, eles tinham, assim como a maioria de nós, gaúchos, a tradição de, no domingo, fazer a churrascada e reunir a família. Pensa o quanto que aquilo, né, não realmente era o mais importante, a relação que eles perderam. Que por não orgulho, era mais o valor. Porque eles, e assim, ó, trazendo para uma realidade, aposentados pelo INSS, sem bens, sem patrimônio, da onde que ele ia tirar 300 mil reais? Né? Acho que só ganhando uma Mega Sena e olhe lá. Então, assim, eles perceberam que o mais importante não era o valor, era o relacionamento. E, de fato, era o relacionamento. Só que a gente que está acostumado a ver qual é a ação cabível não percebe, às vezes, na fala dos clientes, o seu maior desejo. E isso é importante, que a advocacia tenha essa postura também mais humanizada e que o advogado ele dedique um tempo para ouvir o seu cliente, né? O que ele quer de fato, fazer perguntas, ser curioso também. Então, eu acho que é uma habilidade muito necessária
nos dias de hoje, não só na advocacia, mas em qualquer profissão, né? Porque nós estamos com uma inteligência artificial aí nas costas, vindo com toda a pressão, né? Trazendo conteúdo, tudo, mas essas habilidades humanas de parar, de saber ouvir, saber escutar com atenção, vão ser muito valorizadas daqui para frente. O que tu falas traz uma outra lembrança cultural de uma outra série que eu estava assistindo. O rapaz era advogado e colocou a avó como secretária. E quando ele estava começando na carreira, né, uma cidade pequena lá e tal. Chesapeake é o nome. É uma série, né, fictícia. E aí quando não é sobre direito, mas ele era advogado. Aí quando os clientes ligavam, aí ele estava esperando, né, o litígio para criar uma causa, e a avó resolvia os clientes. Olha, não é assim, conversa. Uma conciliadora. Né? E ele perdia o cliente, né? Então, o que tu trazes é uma outra visão, é disruptiva, né? É uma outra linha de pensamento, né? E Harvard sempre foi assim, é uma escolha tu trazer isso para cá, e isso como está sendo implantado na empresa e nos clientes, como é que tu já está sentindo isso, Larissa? Então, essa negociação de Harvard eu conheci quando eu fiz aqui os meus primeiros estudos e qualificações em mediação, né? Eu fiz pelo Tribunal de Justiça, depois eu me qualifiquei, fiz um curso mais avançado do ICFML, que é um instituto para mediadores dos países de língua portuguesa, os países lusófonos. Uhum. E aí a gente cada vez mais foi introjetando essa negociação por princípios e utilizando nos nossos atendimentos na Optime enquanto mediadoras, né? Uhum. Este ano nós também temos aí fazemos parte do núcleo setorial ali na SIC e começamos a perceber que as empresas têm uma dor muito forte, como você começou a nossa conversa trazendo, sim, essa questão das relações, da comunicação, porque os conflitos surgem muito aí, né, num problema de comunicação muitas vezes. E esse relacionamento, quando ele não é cuidado, bem resolvido, vai virando uma bola de neve, as pessoas vão realmente querendo sair da empresa, provocando uma série de prejuízos para a própria empresa. E tem aquela frase, né, que às vezes o funcionário não se demite da empresa, se demite do gerente, do líder, Sim, né? Boa. Então, isso mostra muito que são problemas realmente de relacionamento. Nós já tínhamos um treinamento focado na questão da comunicação, na cultura do diálogo, trazer essas habilidades de comunicação, escutativa, feedback, comunicação não violenta, né? Ingressamos em algumas empresas fazendo esse tipo de treinamento e agora, pós-Harvard, né, com essa bagagem a mais aí, eu desenvolvi um treinamento específico de negociação para líderes. Né? Ótimo. Além disso, pelo fato de eu ser mãe de 2 crianças pequenas, e muito me chamou a atenção que a gente precisa, de forma urgente, trazer isso para o contexto das crianças, ensinar a negociar desde pequenos. Perfeito. Porque nós sabemos que a negociação, ela é para todos nós no dia a dia. Não tem como eu acordar e pensar, hoje eu não vou negociar. Não. Né? Claro. Eu encontrei uma pessoa, eu já estou negociando, seja dentro da minha casa, seja na rua, um terceiro. Então, como é importante a gente levar esses princípios, e eu vou falar aqui rapidamente os 4 princípios, separar a pessoa do problema, focar nos interesses e não nas posições, utilizar critérios objetivos na hora de resolver ali a situação. E critérios objetivos. Vamos lá. Separar a pessoa do problema. Separar a pessoa do problema, critérios objetivos e a questão dos interesses. Os interesses. A gente tem que ter também alternativas para que realmente possa
finalizar bem uma negociação. Perfeito. Se a minha negociação não sair aqui do jeito que eu quero, o que vai acontecer comigo ali no porta fora? Entendi. Qual que é a minha melhor alternativa fora isso que a gente está tentando negociar? Tudo isso eu preciso ter em mente. Por isso que é tão importante a gente se preparar quando a gente vai negociar e não se fazer de qualquer jeito. Não achar que sabe tudo. Tu sabe que ressentimento, eu estava pensando ressentimento, né, fica um ressentimento nas sim. negociações mal feitas, né, mas não era isso que eu queria dizer ressentimento, eu queria dizer ressentimento. Essa questão da negociação começa na família, veja como a cultura é importante, né? Nós temos lá um netinho de 1 ano e 10 meses, e temos filhos lá e tal, mas o que a gente faz para que ele não reclame quando tira alguma coisa que ele não pode? Oferece outra. Olha, pega esse aqui, que esse aqui é melhor, esse aqui tu vai te machucar. Porque se arrancar da mão dele, ele já protesta. Então muita gente já faz isso. Não, me dá isso aqui, isso aqui não. Talvez por não ter treinamento, né, cultura. O que às vezes dura 80 anos, porque tu imagina como foi aqueles irmãos foram criados, como foi a família, como foi, né? Aquela história do, né, que se um ganha, o outro perde, etc, né, Larissa? Mas que legal saber disso, saber das ideias. Eu coloquei aqui na legenda informações e contatos para quem quiser ter mais detalhes, né, sobre este treinamento, Larissa. Então, para concluir o nosso papo aqui, eu gostaria que tu deixasse o teu recado aí para a tua audiência, para quem quiser, para a nossa audiência também, sendo que iniciativas como essas, importante que venha, né, dos ingleses, que tem essa tradição também de guerra, né, falava ontem também, mas em toda a guerra surgem soluções de paz. O mundo vive em guerra e nós precisamos de paz, não é? E nós mesmos temos isso dentro, somos violentos por genética, por né? natureza, e nós precisamos nos dar conta disso. Eu quero viver em paz, eu quero um mundo de paz, eu quero um mundo sem guerras. Quem constrói isso somos nós. Eu diria que é tudo sobre nós. Como que a gente vai se portar numa situação de conflito na nossa empresa? Como que a gente vai se portar quando uma criança se joga no chão, começa a gritar? Funciona em todas as relações. Se eu chego atacando, qual que é o resultado? O outro vai me atacar. Exato. Ninguém gosta de ser vitimizado, desvalorizado, enfim. Humilhado, Então, desvalorizado. Então, a pessoa vai... Então, se eu chegar de uma forma mais empática, né, mais colaborativa, a tendência é que o outro vai tentar seguir na mesma linha. O tom de voz, a gente vê. Perfeito. Começa a aumentar o tom de voz com a criança, ele vai aumentar, vai gritar, vai ser um inferno. Tu não vai conseguir. É difícil, a gente tem que estar lá controlando as emoções, mas é muito importante que, até porque nós, enquanto pais, os filhos têm muitos vídeos educativos, né? Os pais fazem, as crianças fazem igual. Exato. O nosso exemplo é o maior ensinamento. Então, que a gente possa ensinar coisas boas e negociar é algo muito importante de trazer isso, né? Então, não só nas empresas, para que possa a empresa ter melhores resultados, né? Pensando, claro, uma empresa quer resultados, mas para isso ela tem que ter o pessoal dela muito bem alinhado, claro, muito bem, né? Saber muito bem negociar. Então, por isso que é importante investir no capital humano. E por outro lado, em casa, tudo que a gente puder trazer para os nossos pequenos, para que eles... Como exemplo, né? E criar espaços do diálogo, né? Eu tenho situações assim, que o meu filho não queria falar o que tinha acontecido. Peguei um objeto e disse, vamos fazer uma roda de conversa? O objeto é esse aqui, peguei um brinquedo que ele gosta. Mas para quê? Começou a falar tudo. Claro. O ser humano, ele precisa ser escutado. Todo mundo gosta de ter atenção, todo mundo gosta de reconhecimento. Então, esses momentos de diálogo promovem, de certa forma, uma paz. Legal. E é isso que eu vim aqui hoje também, se eu puder transmitir uma mensagem, ótimo, que seja essa, né? Que a Optime tem como slogan, o diálogo constrói soluções. Perfeito. Parabéns, obrigado. Muito obrigada. Nós voltamos a conversar, tá? Tá certo.
Legal, estamos apresentando Teoria de Tudo, nós vamos a um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, fica aí conosco, vamos ao Som da Vocação. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Vocação aí, para você. O Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas quer te ajudar a fazer a escolha da vocação certa para a sua vida. Vem com a gente, aí de onde você estiver, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. Então, toda e qualquer escolha se inicia com um sim. Sabemos que somos livres para trilhar os caminhos que esta escolha produz todos os dias. Porém, não podemos esquecer que precisamos de muita determinação, muita vontade, audácia e principalmente fé, para empreender essa caminhada sem esmorecer frente aos obstáculos. Canta comigo. Ao longo da estrada caminhando, um lugar ao sol procurando, de qualquer maneira conquistar sucesso, riqueza e poder. Sucesso, riqueza e poder. No fundo uma voz, o que realmente faz feliz. Busque seu brilho, ligue-se sua vocação. Do profundo vem a luz que faz feliz e aquece o coração. Busque seu brilho, ligue-se sua vocação. Do profundo vem a luz que faz feliz e aquece o coração. Ser pessoa humana é a nossa vocação primeira, e nós já falamos disso. Tenha a certeza que sobre a face da terra não existe o que seja mais completo, belo e importante do que o ser humano. Temos inteligência, temos vontade, temos liberdade, temos personalidade, afetividade, que nos confere dignidade inigualável e nos torna capazes de realizar grandes coisas e de descobrir o real sentido da vida. Tudo para quê? Para crescermos e sermos felizes. Quando a pessoa possibilita a si mesma crescer, desenvolver esses potenciais, ela vai compreender que, para ser feliz, ela precisa ser para os outros. Isto é, o cotidiano mesmo se encarrega de ajudá-la a fazer escolhas, opções que ajudem nesse processo de construção da sua personalidade. Perceber que pode ser livre, consciente e que a vida é cheia de múltiplas possibilidades. Descobrir isso ajuda a pessoa a alçar voos mais altos e conduzir a sua vida segundo valores e critérios humano-cristãos, frutos de uma consciência moral que traz em si mesma o respeito pela dignidade humana. Querido jovem, a vida está em nossas mãos aos cuidados de Deus. Nunca esqueça disso, nem esqueça dele na sua vida. Se existimos para sermos e vivermos felizes, não podemos excluir aquele que é o nosso Criador. Deus nos dá a vida. Só com ele a pessoa consegue atingir essa meta.
O Papa Bento XVI, em Memoriam, vai nos ajudar a refletir quando diz que onde desaparece Deus, o ser humano não se torna grande, ao contrário, perde a dignidade divina, perde o esplendor de Deus no seu rosto. No fim, se resulta somente o produto de uma revelação ou de uma evolução cega. Como tal, pode ser usado e abusado. Foi precisamente quando a experiência nossa, nesta época, confirmou. O único que nos entende por inteiro é Ele, é Deus. O que nos criou, pois o artista entende, o artista conhece a sua obra-prima. Ele é o único capaz de nos revelar aquilo que precisamos saber para viver com sentido. Quem ama sente vontade de estar junto, de conversar, de conviver, de se abrir, de escutar, de falar. Fagulhas se apagaram, flores se murcharam, coração inquieto a procurar. O encontro com Cristo ilumina. O encontro com Cristo ilumina. Imagem viva do amor, clara luz que brilha e faz feliz. Busque seu brilho, ligue-se sua vocação, do profundo vem a luz que faz feliz e aquece o coração. Busque seu brilho, ligue-se sua vocação, do profundo vem a luz que faz feliz e aquece o coração. O grande desafio para nós hoje é vivermos o que somos, o que aprendemos, que recebemos da graça de Deus. Porém, sabemos que tudo o que colocamos a serviço da vida, com e para os outros, rende muitos frutos de vida e de vida em abundância. É para isso que temos o exemplo de Jesus, o bom pastor. Ele nos ensina como sermos missionários da vida. Esse é o carisma das irmãs pastorinhas. Ajudar a Jesus, cuidar daqueles que vão no caminho do mundo. Cuidar da vida. Você também pode escolher ser irmã pastorinha. Deixe-se surpreender por Jesus e pela vocação à vida religiosa. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com o Teoria de Tudo. Manhã de terça-feira, dia 5 de novembro de 2024, nossa pauta agora é cultura, é literatura, é arte, é história, é documentário, enfim. Eu e Oscar Niemeyer, como nós anunciamos antes, né, a editora Free Press tem o prazer de convidar para a sessão de autógrafos do livro Arquitetos, eu e Oscar Niemeyer, de Hermes Teixeira da Rosa. Ele está comigo na linha, é também, né, uma sugestão de pauta aqui da minha querida amiga jornalista Terezinha Tarcitano. Eu vou colocar ele na tela aqui para a gente
bater um papo e conversar novamente, né? Tudo bem, Hermes? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu ouvi o senhor falando antes. Assisti o programa, a entrevista anterior, fiquei assistindo toda ela, muito boa, por sinal. Que bom, muito obrigado. Eu vi que você estava aqui no bastidor, é isso mesmo. Hoje em dia a gente ouve, né, de maneiras diferentes, enfim. E vamos falar um pouco sobre você, que está aí autografando, né, amanhã. Aliás, fez já o autógrafo, dia 2 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma feira maravilhosa, né? Falando sobre um dos maiores arquitetos, né, da nossa história e que deve ter sido uma grande honra conviver, que foi Oscar Niemeyer. Conta um pouco desse livro, um pouco dessa história para a nossa audiência, por gentileza. Um prazer falar contigo, Hermes. Obrigado. Na verdade, esse livro aconteceu de uma maneira muito especial. Primeiro, eu não sou arquiteto, não sou escritor, essa é a minha primeira experiência, na verdade. Eu sou funcionário concursado da Assembleia, já aposentado. Na época, eu era presidente da Associação dos Funcionários, e o deputado, hoje procurador Vieira da Cunha, resolveu, como ele era presidente em 2004, resolveu fazer uma homenagem a Getúlio Vargas, tirando os restos mortais dele do cemitério e transferindo para a praça lá em São Borja. E falou com o Dr. Brizola, na época vivo, para marcar uma audiência com Oscar Niemeyer para ele fazer esse projeto, esse mausoléu, no caso, um memorial. Aí o Vieira da Cunha, na época, me procurou, nós éramos amigos, ele, Hermes, eu preciso levar um arquiteto ao Rio de Janeiro para falar com o Dr. Oscar Niemeyer. Tu quer ir junto comigo? Eu olhei para ele e digo, deputado, por favor, né? O senhor tá, é a mesma coisa, uma brincadeira, o senhor está oferecendo banana para o macaco. Vou falar para convidar um arquiteto do interior do Rio Grande do Sul, lá, nascido em Nonoai, para ir conhecer o arquiteto Oscar Niemeyer, é uma dádiva de Deus, né? E aí acabamos indo. Aí chegamos ao Rio de Janeiro, lá visitamos o escritório, conversamos com ele, foi feito pedido, ele disse que faria. O projeto andou. Aí, na época, fomos fazer um convite para o Dr. Oscar para ele vir ao Rio Grande do Sul. Até ele fez uma brincadeira, que na época ele não viajava de avião. Aí ele disse assim, pro Vieira da Cunha, olha, se o Dr. Brizola for até o aeroporto, me der meio litro de uísque, eu beber meio litro, ele me empurrar para dentro do avião, até eu vou. Só que nesse meio tempo houve a tragédia do falecimento do Brizola em 21 de julho. Então, na verdade, a inauguração... Aí, antes de inaugurar o memorial, Vieira me convidou de novo a ir ao Rio e me colocou numa comissão junto com o governador Rigoto, na época, governador do estado, para nós fazermos ele nomeou uma comissão indicando eu e a Regina Becker Fortunati para fazer 2 membros da comissão da Assembleia, e o governador Rigoto indicou Pedro Bicho Neto, chefe da Casa Civil, o secretário da Cultura, para uma comissão escolher um determinado local para fazer o memorial Jango, Getúlio e Brizola. E voltamos ao Rio. Aí eu comecei a conviver muito próximo dele várias vezes, inclusive com o bisneto dele, com meu amigo, a gente teve muitas histórias juntos, e aí foi andando a obra. Nesse meio tempo apresentamos na Prefeitura de Porto Alegre o projeto com o prefeito Fogaça. E o prefeito Fogaça pediu para o Vieira, eu preciso resolver o problema da Federação Gaúcha de Futebol. O Noveleto, Francisco Noveleto, quer fazer uma obra do memorial da Federação Gaúcha num terreno que é do Memorial Prestes. O terreno é grande, são 10 mil metros quadrados. Ele se propõe a construir o Memorial Prestes, que já fazia 20 e poucos anos e a obra não saía por falta de condições financeiras. Ele se propõe, pela metade do terreno, construir o memorial. Aí o Vieira, eu estou sempre corrido, o Vieira na época era deputado já federal em Brasília, diz, mas tem um cara aqui, olhou para mim e disse, o arquiteto Hermes, é amigo dos Oscar Niemeyer, amigo dos prestistas e meio louco que nem o Noveleto. E aí começou a história do Memorial Prestes. Uhum. Isso tudo está no livro, Hermes? Tudo está no livro. Inclusive, eu devo ir para Caxias agora, durante o mês de novembro, vou lhe visitar e dar um exemplar para o senhor. Será um prazer. Vem aqui tomar um café. Eu tenho amizade ali com do Hospital Viver, ali o diretor, meu amigo ali, o certo. Hospital Viver. Sim. Então eu devo fazer visita aí. Que bom, será um prazer, e é bom que você tenha aí essa convivência com esse pessoal todo,
para conversar um pouco sobre... e vamos falar do Niemeyer um pouco sobre o livro, nesse momento. Como é que era, Dr. Niemeyer? Porque, assim, eu vejo... Uma pessoa muito simples. Uma pessoa muito simples, humilde. Ele tinha, inclusive, no livro tem várias fotos, a capa do livro é eu e ele na mesa de desenho dele, essa foto que aparece. A gente tinha convivência muito grande. Ele para ler livro, na época, conheci ele, eu convivi com ele 10 anos. Ele tinha 95 anos. Ele, por causa um pouco de deficiência de visão, ele colocava um livro, a folha do livro, embaixo daqueles antigos computadores, aqueles grandão que tinham os tubos, e colocava uma lente alta, uma lente bem forte, para passar na tela as letras para ele continuar lendo o livro. E o projeto dele, geralmente, ele fazia um desenho a lápis, montava e descrevia o projeto. Ele fazia alguns riscos, símbolos, e o símbolo dele era as curvas, né? Inclusive, no livro tem uma parte ali que o Lúcio Costa apresentou Le Corbusier para ele. E no início da carreira dele, ele meio que se aproximou de Le Corbusier com um estilo arquitetônico das curvas, concreto e vidro. Só que no andar do tempo Oscar Niemeyer se tornou ou a referência ele mesmo. Não tinha mais referência. A referência era Oscar Niemeyer no mundo todo. Em Porto Alegre, na verdade... Pode falar. Alô? Na verdade, o livro conta também algumas histórias dele, por exemplo. Em Porto Alegre, no século de 1940, ele fez um anteprojeto para Porto Alegre, aonde era a caixa estadual ali na esquina da Borges de Medeiros com a General Câmara. Inclusive, tem até uma foto do prédio de obras não concluídas que ele fez, e na época o engenheiro, que é essa obra aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar. Vai falando aí que eu vou mostrar aqui. Que esse prédio, ele projetou... Um pouquinho mais para cima. E aí o engenheiro, o responsável pelas obras de Porto Alegre, achou um prédio muito moderno e não combinava com os prédios existentes, então não aceitaram. Inclusive tem até o próprio nome do engenheiro, da época deve estar falecido, já era para o Instituto de Previdência IP, para ser ali. Era para ser ali. Era para ser ali. E aí a gente conviveu muito tempo com ele, inclusive o bisneto dele um dia chegou para mim e disse, eu ia lá de manhã e ficava o dia todo, né? Ficava 2 dias lá discutindo os projetos, principalmente o Memorial Prestes, né? Que era o que estava andando mais rápido. E o projeto Jango Getúlio Brizola está pronto, foi feito por ele, está comigo, porque eu fui responsável pela execução do Memorial Prestes e foi a Federação Gaúcha com o arquiteto de Biagi também. Sim. E o Memorial, o Jango Getúlio Brizola, está pronto o projeto, só que precisa de recurso financeiro. O coordenador desse projeto é ainda procurador Vieira da Cunha, e tem a Fundação Caminho da Soberania. Inclusive, no fundo aqui da minha casa, aqui nessa casa, depois eu vou lhe mostrar ali, tem uma foto minha, eu e o Vieira entregando a camisa da seleção brasileira para ele, e uma do meu time internacional, a qual é uma placa na parede da minha casa. Dá para ver lá, pode pegar lá que a gente aguarda, que estamos ao vivo aqui, a gente mostra, né? Vou mostrar aqui, estou falando sobre o Oscar Niemeyer, né? Vai mostrar o quadro aqui, o Hermes Teixeira que lançou um livro, são convivências históricas, né? Olha aqui, olha que legal. Peraí que eu vou, segura assim que eu vou lhe colocar em layout solo aqui, que a gente possa ver maior. Só um minutinho. Pode falar sobre ele, Hermes. Bom, e aí a gente foi nesse dia lá, né, entregar quando ele fez 100 anos. Aí eu fui junto com o Vieira da Cunha, eu peguei uma estatueta de aço escovado, de um gaúcho estilizado com a cor de chimarrão e coloquei embaixo. Obrigado, arquiteto Oscar Niemeyer, por você existir. E aí junto, falei com o bisneto dele, aí junto com ele, eu perguntei para o bisneto o que ele gostava. Daí ele me disse assim, o Bivô, ele chamava de Bivô, o Bivô gosta da seleção brasileira, na época o Dunga era o treinador. Daí ele traz uma camiseta da seleção brasileira autografada pelo Dunga. Como eu estava naquela relação próxima com o Noveleto e o próprio falecido Perondi, eles me conseguiram falar lá com o Dunga, peguei a camiseta e digo, não, mas eu vou levar do meu time junto, né? Que é do Internacional, o Vieira também é. E aí entregamos para ele, num dia antes dele completar 100 anos. Que legal. A gente esteve visitando.
E aí, antes disso, um dia lá, o bisneto dele, né, eu ficava o dia todo lá, ia de manhã, saía para almoçar e voltava às 14. Ele me disse assim, mas o Bivô tem, às vezes, se ele convidar alguém para almoçar e a pessoa recusar, ele nunca mais vai perdoar. Eu digo, tá bom, né? Eu sei que era... Aí, um pouco, quando chegou 15 para meio-dia, ele disse, vamos almoçar, arquiteto Hermes? Digo, vamos, doutor Oscar, eu vou descer e daqui a pouco volto. Diz, não, hoje tu vai almoçar comigo. Claro que o bisneto já sabia que ele ia me convidar, entendeu? Uhum. E aí, almocei com ele depois do almoço, inclusive depois saiu várias fotos na 0 Hora, nos jornais aí. Claro, Oscar Niemeyer, né? Ele me convidou para fumar um charuto, cubano. Eu nunca tinha fumado, né? Aí a jornalista, que é minha amiga aqui de Porto Alegre, disse, pô, Hermes, tu fumando um charuto? Digo, mas tu acha que eu ia recusar um convite do doutor Oscar de fumar um charuto cubano? Nem pensar, mesmo que me engasgasse um pouco, mas vamos embora. Tem várias histórias aqui no livro, tem muitas histórias. Eu fui responsável também pela Eco Barreira ali, que é um dos projetos que me orgulha muito ali na orla, no Riacho Piranga, que segura o lixo flutuante, que não vai para dentro do Guaíba, já conteve mais de 1.000 toneladas, 1.400 toneladas de lixo flutuante. Coordenei a Orla 1 na época do prefeito Fortunati até o final, com o arquiteto lá, esse projeto é do Jaime Lerner também, que eu participei junto, toda a execução da obra. Então, tem algumas obras junto aí que a gente fez. E Hermes? Eu veio também uma vez lá, nós ia fazermos um projeto, mas daí ele faleceu antes, que era o memorial, que está no livro, que é o Memorial do Ferroviário, que o deputado Schirmer, na época, o prefeito de Santa Maria, queria fazer homenagem aos ferroviários no memorial, porque ele é filho de ferroviário. Sim. Então, teve essas histórias. Então, várias histórias do livro. Acho que faleceu com 102 anos, né? 105, não tenho certeza. 105. E trabalhou até o último minuto, né? Ele me surpreendeu uma vez, ele quebrou 94 anos a bacia. Eu digo, não vai conseguir, o osso da bacia, da perna. Eu digo, não vai conseguir. Dali 2 anos ele estava caminhando sem muleta, com 97 anos. Não, ele tinha uma Oscar Niemeyer, o homem que projetou Brasília. Exatamente, Brasília, um caminho muito bonito que tem também, que ele apresentou com o bisneto dele, está no livro aqui em Niterói. Ele construiu várias obras em Niterói. Depois de Brasília, é o local que mais tem obras de Niemeyer, é Niterói, no Rio de Janeiro. Ele fez um grande conjunto lá, com auditórios, com museus, várias obras lá. Inclusive a balsa que desce, a balsa que vem do Rio de Janeiro, lá traz passageiros, em Niterói, é um projeto do Niemeyer. Então tem muita coisa bacana para falar, para contar no livro. E esse livro foi uma coisa assim meio maluca, né? Eu estava fazendo as obras todas, como eu era funcionário concursado, participava de algumas coisas na Assembleia, e a minha irmã mais nova morava aqui em Porto Alegre, eu sou natural de Nunuai, começou a recortar tudo que saía nos jornais, sabe? Foi guardando as obras, foto das obras, foto de tudo que era coisa, e eu tinha alguma coisa guardada, mas não tinha nada. Aí eu, final do ano passado, eu fui para lá visitar meus pais, que são privilegiados, tenho o pai com 91 anos de idade e a mãe com 90 com saúde. Legal, parabéns. Só os dois. E aí, ela me disse, mano, eu tenho um acervo aqui de fotografias, um monte de material, tu não quer levar para Porto Alegre? Eu falei, eu vou levar lá no meu escritório, eu já estava aposentado, estava em outras atividades. Então, eu comecei a ler, mas aqui dá quase um livro, eu brinquei, né? E aí fui falar com um jornalista, que é meu amigo, e disse, vamos fazer um livro. Esse livro tem 10 meses de loucura para fazer ele, né? Parabéns, Hermes. Quem quiser encontrar o livro, para a gente concluir, como é que faz? Eu, por enquanto, como marinheiro de primeira viagem, ainda está na banca, lá na feira, banca 43, e também está numa livraria na Ladeira, ali, General Crama, 453. Mas também eu vou fazer, como o lançamento do livro foi no dia 2 e teve muita frequência, e alguns estavam viajando, inclusive tem algumas personalidades lá pegando o autógrafo, como o próprio ex-governador Olívio Dutra, pessoas amigas minhas, e aí eu estou fazendo um novo lançamento, assim, de autógrafo, uma nova sessão de autógrafo, no dia 13, no MEC Áurea, aqui em Porto Alegre, embaixo do viaduto Dom Pedro I, das 18h30, porque muita gente está me pedindo o livro e quer que eu autografe, então eu vou fazer mais essa sessão em Porto Alegre. Depois eu vou ir a algumas feiras do interior que tiver, porque o pessoal está me convidando
para apresentar o livro, mais no sentido assim de mostrar essa ideia de Oscar Niemeyer, o projeto, as coisas, para desenvolver um pouco mais essa história dele, que é muito bonita. Se tu não vier tomar um café comigo aqui, eu não vou te perdoar. Com certeza, eu vou lá. Eu até quero me lembrar que eu vou ir a Caxias, estou lá visitar o nosso irmão do Hospital Vírgula, e aí eu já, nesse mesmo dia, eu lhe ligo antes de sair daqui para a gente combinar tomar um cafezinho e eu lhe dar um livro para o senhor. Um abraço, muito obrigado, parabéns. Eu te agradeço a oportunidade e um bom trabalho, e que Deus nos abençoe, e que o arquiteto do universo nos abençoe. Perfeito, valeu, bom dia. Bom dia. Ficamos por aqui com Teoria de Tudo. Um grande abraço a você e até o próximo. É o Teoria de Tudo, em busca da razão perdida. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio